Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, para o terceiro bloco do programa De Bem com o Pão, hoje conversando com o irmão Jarbas aqui. Hoje nós já falamos sobre a injustiça a partir de Deus, o dano da amargura e as novidades, e-books sendo assim comercializados através do site da Editora Vensul e que você também pode consultar aí seu revendedor mais próximo para aquilo que você tem de vontade de conhecer, de familiarizar, degustar, comer desses grandes materiais que aqui estão, que na verdade ali só estão contidos a palavra de Deus, né? Geralmente fala dos materiais, tem que comer do material, tem que comer do material, mas quando a gente diz isso, está comendo da Bíblia, da palavra de Deus, do próprio Cristo, porque todos os materiais que você vai pegar, eles estão versiculados. Mas por que ele está versiculado, está testificado? Para mostrar para você que a Bíblia é o alimento que você deve estar ingerindo. Aqui os materiais são a ponte, o melhoramento, dá um jeito melhor assim de você chegar até a palavra de Deus. A gente já teve até um testemunho aqui, já, uma pessoa que leu a Bíblia 3 vezes. Tinha problema de depressão, mas de repente, quando começou a ler o material, lia o material, olhava, e ela dizia assim, mas eu conhecia já a palavra, eu lia, esse versículo diz isso mesmo, esse outro também diz isso mesmo, porque eu conheço já a palavra. E com esse livro, olhando os versículos, ela teve a cura decretada da depressão. Porque ela comeu, verificou, porque ali estava separado os versículos que falavam sobre aquele assunto e ela pôde ganhar a compreensão. Que maravilha, né, Jarbas? Sim, isso é muito interessante. Foi um testemunho que foi dado, né? Eu não chegou nem a terminar o livro, eu até vi, foi num culto, eu acho, numa reunião aqui da igreja, e a pessoa disse que não chegou a terminar o livro, já estava curada da depressão. Então, isto mostra o poder de Deus por meio da palavra. Porque, na verdade, o que liberta não é o livro, não é a Bíblia. Porque o libertador é Jesus. Amém. Mas Jesus, ele, por meio das Escrituras, que é Deus falando, e por meio desse material, que é Cristo falando conosco, ele nos liberta, porque ele tem que falar comigo por alguma coisa. Ele não vai vir de voz audível. Então, quando eu creio que, por meio da Bíblia e por meio deste material, Jesus está falando comigo, eu vou receber as curas e os benefícios que estão em Cristo Jesus. Agora, se eu estou lendo esses livros, estou escutando esse material e não estou crendo que é Cristo falando comigo, se eu estou lá lendo a Bíblia e não creio que é Cristo falando comigo, mas são letras pretas num papel branco e é uma história, ou é sempre um livro, ou é só um conhecimento, eu não vou receber os benefícios de Cristo porque eu tenho que ter fé. Então, o que acontece? Eu estou lendo o livro, se eu ver que é Cristo falando comigo, eu estou tendo fé que Cristo está falando comigo por meio do material, como ele fala por meio da pregação, porque Cristo na Terra, ele fala por meio dos homens, por meio de mim, por meio dos seres humanos que ele usa para pregar a sua palavra. Então, ele usa os homens para escrever, ele usa os homens para pregar, para o áudio, para o vídeo, ele usou homens, inspirou homens para escrever a Bíblia, como muitas vezes foi questionado, como é que Jarbas, tu pode me provar que foi Deus que escreveu a Bíblia? E eu sempre digo, Deus não escreveu a Bíblia, mas Deus inspirou homens a escrever a vontade dele e o que beneficia nós na Bíblia. Agora, é uma questão pessoal, ou eu creio ou eu não creio. Eu não posso convencer ninguém. Ou tu crê que foi Deus, e se tu não crê, não posso fazer nada. Eu não posso fazer com que a pessoa creia que foi Deus que fez esse material. Agora, eu sou convicto que Deus fala comigo por meio desse material. Amém. Eu tenho convicção porque isso cura, isso liberta, não só eu. Quantas pessoas já foram libertas, foram curadas? Por quê? Porque crê que Cristo está falando por meio desse material. Cristo não vai vir aqui pegar o microfone, Cristo não vai estar em voz audível, então ele fala por meio daquilo que... Então, hoje, como é que Cristo está falando hoje? Está falando por meio do rádio, falando por meio da TV Menorá, Cristo está falando por meio das entrevistas, Cristo está falando por meio do material, Cristo está falando por meio de tudo. Agora, se eu creio que é Cristo, eu vou ser beneficiado das curas, das libertações, das transformações que estão em Cristo Jesus. Agora, se eu escuto uso desse material só para ter conhecimento, mas lá no meu coração, que é dentro de mim, entre eu e Jesus, que ninguém sabe, eu não tenho fé e não creio que é Ele falando comigo, irmão, aí eu não vou beneficiar nada.
Eu, para ter benefício de uma cura, de uma salvação que está em Cristo Jesus, eu tenho que crer que Cristo fala por meio do livro, Cristo fala por meio das pessoas. Eu tenho que ver Cristo falando. Não interessa se é pecador, o quanto que erra, não interessa quem é a pessoa, é Cristo. Aí Cristo me honra. Agora, se eu não crer, então essa pessoa, por que ela foi liberta do livro? Foi o livro que libertou ela? Não, não foi o livro, foi Jesus. Mas só que ela viu Cristo falando com ela por meio daquele material. E quando ela viu Cristo falando aquele material, Jesus curou. Então é assim que funciona. Então a gente tem que dar fé aí na palavra de Deus. E para te ajudar a crescer um pouco mais na fé, tem também um material que fala sobre fé. É o CD em MP3 com o título Fé. E assim você vai conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus falando sobre este tema, para que você seja acrescentado também na fé. Que, como disse aqui, trazendo aqui o testemunho do irmão Jarbas, quão importante é nós darmos fé na palavra do Senhor e o Senhor falando conosco através de tudo aquilo que Ele deixou preparado para você. Olha que maravilha. Esses materiais, como eu sempre digo aqui para o pessoal, não é que o material tem material para tudo. Na verdade, a palavra de Deus é que já fala sobre todas as coisas, né? Que a gente enfrenta, que a gente tem aí, enfrentando problemas emocionais, enfrentando problemas de doenças físicas, como a gente viu aí a cura dessa irmã, que deu esse relato da depressão. Então, realmente, a palavra de Deus é que tem já tudo preparado para que eu digo assim, tem solução para tudo. Ah, mas eu estou com um problema de depressão, tá lá. Ah, mas eu estou com um problema de ansiedade, tá lá. Mas eu estou com um problema de solidão, de rejeição, tá lá. Né? Então, tudo Deus já deixou o seu falar, deixou esse manual maravilhoso que é a Bíblia, o manual do Criador, e assim a gente consegue encontrar tudo. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade para isso. Como a gente nem sempre tem o discernimento da voz, não tem uma consagração grande, o Senhor preparou aí alguns vasos que se consagraram para hoje ter esse material separado por assunto para que a gente vá buscar. Quão importante é isso, né, Jarbas? Os auxiliares do Senhor, os ramos frutíferos dentro aí na videira, para que hoje a gente possa ter esses assuntos separados por temas e a gente poder crescer, não é verdade? Amém, é verdade, Marcelo. Então, nós temos todo esse material à nossa disposição. Então, se a pessoa ela gosta muito do Facebook, ela vai lá no Face e digita Pão de Judá. Lá ela vai ter muitas coisas para acessar. Então, você tem problema de amargura? Deus tem o remédio. Você tem problema de convivência familiar? Deus tem o remédio. E o remédio é Cristo, que Deus dá a palavra, e tem no material. Então, a Editora Vento Sul, tu vai lá no Google, lá digita Editora Vento Sul, ali tu vai ter tudo que tu precisa ali. Qual é o problema que está te afligindo hoje, tanto nos negócios, na vida pessoal, problemas com filhos, problema com esposa, problema com marido, não interessa o tipo de problema que tu tem. Qualquer tipo de problema que tu tem, Deus resolve todos, Deus soluciona tudo, para tudo Deus tem cura e libertação. Agora, tu tem que crer que Deus usa este material. Então, tu vai lá, eu estou com um problema com a minha esposa, eu estou com um problema com meu marido, eu estou com um problema de convivência com os irmãos, eu não estou conseguindo perdoar, não estou conseguindo amar, eu estou desanimado para evangelizar, para trabalhar. Isso tudo você encontra nesse material de apoio. Tudo que você precisa. Está desanimado? Vai atrás. Né? Fala com o pessoal, com a Editora do Vento Sul, entra em contato com a Vento Sul, entra em contato nos chats que tem da editora, do Pão de Judá, tem a TV Menorá, tem o Pão de Judá, tem as ministrações ao vivo. No YouTube também. Tem o YouTube que está lá com vídeos maravilhosos, então tudo funciona. Antigamente, logo que a gente chegou na Vida Igreja, que eu estou há bastante tempo aqui, que era tudo com vídeo, com a fitazinha cassete aquela, a gente já se alimentava. Hoje, com essa facilidade aqui, hoje não tem desculpa mais para eu estar remando diante de Deus e não estar recebendo cura. Não tem. Hoje Deus cercou nós de tudo que é do bom e do melhor da sua palavra para que qualquer necessidade que eu tenha de cura e de libertação está diante dos meus olhos o que eu preciso. Basta eu acessar. 2, 3 cliques ali, eu estou dentro. Quantas coisas a gente acessa na internet? Então, ali nós temos tudo. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos. A Vento Sul hoje, então Deus, quando levantou esta editora, não me lembro, se foi há 10, 12 anos atrás, não lembro quando que foi isso, a intenção do Senhor é que esse material chegasse nos lares, e Deus está conseguindo isso.
E isto é o que nós precisamos. E Deus, então, Ele está chegando nos lares. Então, a pessoa está... Qual é o problema que tu tem? Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Então, Deus vai te mostrar como é que é. Jarbas, e nós temos aí, como tu comentou, chegar na casa das pessoas. E hoje Deus está usando cada vez mais vasos, mais pessoas, para que esse material chegue lá. E por isso tem esse chamado para você ser um representante, um consultor da Editora Vento Sul, levando esses materiais para as pessoas tão próximas de você. E esse trabalho, Deus conta contigo. Mas daí as pessoas podem pensar assim, então eu sou importante para Deus. Na verdade, Deus quer te beneficiar, como já disse aqui o irmão Jairo. Se você ouvir a palavra do Senhor com fé, Deus quer te beneficiar. E nós temos um mandamento, ide, pregai o evangelho, né? Levai aí, que seja conhecido a toda criatura. Então, diante disso, a gente tem essa possibilidade hoje. Tem aqui os materiais, eu tenho a possibilidade de ser um consultor, de pegar os materiais e revender esses materiais de casa em casa, fazer aí o milagre da multiplicação dos pães. A palavra do Senhor como o pão, eu posso usar esse material hoje, porque eu vendo um e tenho com isso recurso para comprar mais um para vender de novo. Então, eu tenho a multiplicação. Não fico dependendo única e exclusivamente daquele recurso que eu tenho nesse momento. Eu faço a multiplicação, que assim Cristo me ensinou, né? Para que eu possa alimentar os grupos lá. E de casa tinha lá vários grupos de 50 pessoas. Os discípulos foram indo lá e levando o pão para todo mundo, porque Cristo deu essa estratégia e naquele momento lá mostrou como fazer a multiplicação. Aqui eu faço uma tradução, né? Mais ou menos assim humana, para você poder entender que você tem essa possibilidade de estar levando mais e mais desses materiais para quem está próximo de você. Eis um chamado que você pode ser aí um dos beneficiados deste grande trabalho que o Senhor nos chama de propagação da palavra do Senhor. Jarbas, eu sei que você já atua como consultor, né? Como é que está assim essa experiência de poder propagar, levar mais... Hoje está aqui, dando uma de consultor da Editora Vento Sul, mostrando, falando sobre os e-books, falando sobre os livros, mas lá no dia a dia, assim, né? Corpo a corpo, como é que tem sido? As dificuldades são grandes, mas Deus tem honrado. Porque hoje, na verdade, a minha esposa é a consultora. Olha aí. Ela que é responsável pelas vendas, compra de material, né? Ela que faz essa parte. Então, a gente está divulgando, a gente tem expostos em supermercados, já aconteceu, agora nós vamos voltar a expor de novo com um banner, já em 2 mercados lá da região de Santa Catarina, em São José, onde a gente mora. Nada é fácil, mas tudo depende de trabalho, depende de oração, de trabalho e de perseverança. Mesmo que o resultado, não existe resultado a curto prazo. É tudo médio e longo prazo. Então, muitas vezes, a gente desanima, porque a gente é muito imediatista. A gente quer hoje pegar um negócio e amanhã já ter resultados. Isso não funciona assim. Isto é tudo médio, então eu tenho que fazer um trabalho de campo, um trabalho de evangelismo, eu tenho que ter paciência, eu vou ter que esperar, eu vou ter que investir muito para ter retorno. Então, as coisas de Deus eu vou ter que fazer investimentos. Eu tenho que fazer investimento espiritual, que é oração, que é orar pelas pessoas e que é ir aos pés do Senhor para que Ele abra portas. Eu tenho que expor o material, eu vou ter que divulgar esse material, até que Deus abra aquela situação, abra as portas para que aquilo possa já começar a se expandir aquele material, e o último resultado disso vai ser o financeiro, que vai vir, sempre vem, mas a intenção do meu coração é levar aquilo que o povo precisa, a palavra de Deus para os corações, para as casas das pessoas. E é legal nós falar sobre isso aqui também com respeito aos dons, inclusive nós temos um CD chamado Dons, onde a gente aprende muito. Estive meditando há pouco tempo em cima desse CD, achei maravilhoso, como me descortinou algumas coisas que eu tinha na minha mente. Por exemplo, eu sei lá que tenho 3 dons, os dons naturais, os dons espirituais e os dons ministeriais. E eu vejo então que os dons naturais, já nasci com eles, e tem algumas pessoas que têm a facilidade desse trabalho de vendas, ser mais falante, ser mais comerciante, digamos assim, né? Fala mais, gesticula mais, que nem eu aqui, e aí tem essa facilidade de se achegar mais às pessoas. Tem outras pessoas que já não são tão assim, mas também usam dom de mestre, né? Aquele dom de ensino,
né? Que vai lá ensinar as pessoas através dos materiais. Depois tem os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e os dons ministeriais, que também servem aí para executar o serviço da casa do Senhor, dados por Cristo Jesus. E como é importante a gente entender isso e saber que existe um equilíbrio entre todos eles, todos os dons, né? Porque senão a gente fica querendo se apegar assim, correr só por uma das camadas. Agora eu corro atrás dos dons espirituais. E aí fico naquele apego, naquela coisa, eu preciso falar em línguas, eu preciso profetizar, eu preciso... E aí a gente se esquece dos outros dons e perde o equilíbrio. E muitas vezes não acha a bênção do Senhor e depois cai na injustiça que nós falamos lá no início. Sim. Então, como é importante a gente entender, né, Jarbas, um pouquinho sobre esse equilíbrio dos dons que o Senhor nos dá. Tudo no Senhor, a gente quando vem, a gente não tem equilíbrio nenhum. Começa por aí, que a gente é totalmente desequilibrado porque a gente não conhece as coisas de Deus. Então, no decorrer do tempo, através do conhecimento das coisas do Senhor, o próprio Deus vai nos dando um equilíbrio espiritual, natural, administrativo, e é algo que os dons são de Deus, mas eles precisam ser operados por Deus. Os dons Deus me deu os dons, mas Deus quer usar eu e os dons. Então, se Ele me dá os dons, mas se eu não estou sendo um instrumento de Deus, esses dons não vão ser usados adequadamente. Então, vai ter problemas, vão encontrar dificuldade. Então no processo de libertação que Deus está dando para nós, a limpeza que Deus está fazendo, as curas, da salvação, que Ele está limpando os nossos corações, vai fazendo com que o uso dos dons vão ficando mais purificados, ou seja, o Espírito Santo vai usando cada vez mais. Porque eu tenho que dar liberdade. Os dons estão comigo, mas eu tenho muita vontade própria, eu tenho os meus desejos. Então, muitas vezes, os dons estão ali, mas eu vou usar os dons do jeito que eu penso que é certo, ou eu vou na frente do Senhor e aí não flui. Porque Deus, Ele quer que eu seja um instrumento dEle. Instrumento é diferente de eu usar os dons. Deus quer que eu seja instrumento do Espírito para que esses dons seja usado para tudo que seja feito com decência e ordem. Então eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho capacidade de fazer as coisas certas e corretas. Nenhum homem tem. Eu não tenho isso. Eu sou criatura. Que sou filho de Deus, mas eu sou uma criatura limitada. Tenho dons? Tenho, mas Deus tem que usar os meus dons, mas há limites neles. Então eu tenho que saber que alguma coisa é eu e outras coisas não é eu. E eu tenho que saber que os outros que Deus tem que usar todos, mas os dons são totalmente dados por Deus, mas nem todos vai ser igual. É que nem como Deus usa o meu corpo, por exemplo. Todos os membros são importantes, mas o que a minha mão faz, o olho nunca vai fazer. Então nós temos que aprender que eu tenho que fazer todas as coisas, eu posso fazer tudo na igreja. Acho que não. Porque quando Deus usa o corpo humano como sendo membro de um corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é que nós somos membros, eu tenho convicção que se eu sou um dedo da mão, jamais eu vou fazer o que o olho é. Que o olho faz. Não tem como o que o dedo fazer. Então, se eu tenho aquela função de dedo, é a única coisa que eu vou fazer como membro do corpo de Cristo que o dedo faz. Mas tu pode fazer todas as coisas. Não tem como. Como é que o dedo vai fazer o que o olho vai fazer? Me explica como. O que o olho vai fazer, só o olho vai fazer, e assunto encerrado. Porque o olho tem que depender da mão, porque se eu fizer todas as coisas, eu nunca vou depender do membro do corpo. Que bênção você acompanhando aí o programa de Bem com Pão. E hoje aqui, Jarbas participando com a gente. Queremos aqui agradecer. Estamos chegando ao final do programa, Jarbas, aqui mais uma vez. Obrigado aqui pela tua companhia, pelo teu compartilhar aqui conosco, né? E nós estamos chegando aqui, vamos fazer aquele finalização do programa de Bem com Pão aqui, né? Tá preparado já aí? Vamos lá, então? Ficamos por aqui. Até o próximo programa. TV Menorá apresentou
Bem com o Pão.